Olá, sejam muito bem-vindos ao Café com Nota TV comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora de notícias? Vambora, mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu ficarei muito grata por isso, é claro. Agora vambora de notícias. Gente, na quarta-feira aconteceu uma audiência remota na Câmara dos Deputados. Essa audiência foi para tratar da Subcomissão de Fiscalização e Direitos dos Presos do 8 de janeiro, que foi vinculado, inclusive, à Comissão de Segurança Pública da Casa. Pois bem, dessa audiência também participaram o jornalista Alan dos Santos, o jornalista Oswaldo Eustáquio, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro também participou. Mas o que acontece, gente? Esse colegiado, para que vocês entendam melhor da iniciativa em si, esse colegiado foi criado para apurar todas as acusações de violações de direitos humanos descritas nos processos, nos processos judiciais que estão relacionados aos atos ocorridos no 8 de janeiro. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que teve a oposição que achou que eles não deveriam participar da iniciativa. Como não? Como assim? Ora, vejam bem, o Alan dos Santos, o jornalista Alan dos Santos, passou quase 3 anos longe da família dele, nos Estados Unidos, é acusado de coisas que violam os direitos humanos. Inclusive, os 2 jornalistas, não se esqueçam que eles são os jornalistas que tiveram as plataformas às quais eles estão inscritos. Foi a pedido do STF que, inclusive, invadindo as leis americanas, que tivessem acessos a informações que são consideradas confidenciais. Inclusive, os Estados Unidos, as leis dos Estados Unidos, a lei entendeu que isso é uma violação aos direitos, porque são informações sigilosas, são informações confidenciais, pessoais, mas enfim, se eu for aqui falar tantas arbitrariedades que foram cometidas, vou ficar até amanhã aqui com vocês. Falando do Oswaldo Eustáquio, vamos lá. Oswaldo Eustáquio está também em outro país, está em Madrid, e aí é o que mais gostam de falar, refugiado. Não, gente, eles pediram asilo, porque aqui nesse país, o que mais me revolta, gente, é que na imprensa eles estão foragidos. Foragido aonde? Mas enfim, com relação a isso, criticaram a participação de 2 jornalistas que tiveram seus direitos violados por conta de iniciativas, até mesmo consideradas pelos Estados Unidos, arbitrárias. Já está tão claro quanto à luz do dia que eles tiveram seus direitos violados. Eu não vou esquecer que o Oswaldo Eustáquio, enquanto ele esteve preso na Papuda, ele foi torturado. Ele não saiu de lá com 2 cicatrizes nos braços de fraturas porque ele caiu. Certeza que não. Até porque os relatos dele, inclusive está até no livro que ele escreveu, comprovam que foi isso que aconteceu. E aí veio a oposição criticar a presença, ainda que por videoconferência, dos jornalistas e do deputado Eduardo Bolsonaro. É demais, né, gente? É demais. Tanto é demais que até o Coronel Meira, que é o presidente da subcomissão, já falou, vem cá, quem manda na Câmara, aspas dele, tá, gente? Quem manda na Câmara são os deputados eleitos. E que anteriormente, até o Fernandinho Beiramar já deu depoimento na casa.
É difícil, né? Não, agora vai ter que pedir o quê? Permissão também para o STF para participar de uma videoconferência? Era só o que me faltava, né? Bem, o advogado Bruno Salles, inclusive, declarou que, em tese, poderiam ouvir até uma pessoa presa ou condenada, que dirá 2 jornalistas e o deputado Eduardo Bolsonaro. As pessoas, elas estão tão polarizadas politicamente falando, que elas estão esquecendo dos direitos delas próprias. Porque elas estão, inclusive, se tornando a cada dia mais cegas, a ponto de não sentir nem empatia. Peraí, mas se fosse eu sou, se colocar no lugar do outro, e por que se eu posso, por que ele não pode? A questão não é nem só de empatia, é de bom senso. Mas a polarização tem tornado essa ala esquerdista desprovida de empatia. Eu bem sei o que é isso. A verdade é absoluta e é a delas. E quem pensar o contrário vira um alvo. E não é só de crítica não, viu, gente? Antes fosse só de crítica. Mas não é não. Vira alvo de perseguição política, vira alvo de muitas coisas que eu prefiro nem comentar aqui, porque só sabe quem passa. Porque para essa a gente não pode pensar diferente. Não existe conversa para quem pensa diferente. Ou segue a cartilha para estar no meio ou então tá fora. Não é só tá fora. É tá fora, é perseguido, sofre várias consequências por conta exatamente de saber impor as suas opiniões, e não é só imposição de opinião, é ter opinião formada. Para essas pessoas, por si só, já é o bastante para que se torne um inimigo a ponto de não só querer criticar, e ir mais além. É assim que funciona o sistema deles. E aí acharam que não deveriam participar. Como não? Os 3 são alvos dos acontecimentos, das medidas impostas pelo STF, pela instituição STF e pelo ministro Alexandre de Moraes. Ora, por que não poderiam participar da conferência dando seus depoimentos? E não só os depoimentos, opinando sobre o que eles acham, tanto da instituição quanto do ministro Alexandre de Moraes. Mas se depender da instituição e do ministro, a opinião virou crime já faz tempo. Tanto prova que o Daniel Silveira está preso. Então isso é fato. Opinião virou conseguiram criminalizar a opinião na democracia relativa do Lula. Essa é a verdade. Mas enfim, óbvio que o Alan dos Santos não ia deixar de aproveitar a oportunidade para destacar que o STF age de forma tirânica, aspas dele, e que o Legislativo seria a última instância de defesa da democracia. E eu tenho que concordar com ele. Quer o ministro Alexandre de Moraes goste ou não. É a nossa opinião. E é isso, gente. E é embasado em tudo isso que a esquerda, as lideranças políticas de oposição se acham no direito de achar ruim. E se posicionar contra a presença, a participação remota. Ora, veja bem, Eduardo Bolsonaro morando nos Estados Unidos, com uma situação imprevista, precisou continuar lá, porque com receio que o seu passaporte fosse retido. Ora, a que ponto nós chegamos? Para que ele pudesse continuar os trabalhos que ele já havia começado no exterior, ele preferiu renunciar à volta ao Brasil. E lá ele seguiu e ficou com a sua família. Mas é isso, e aí as pessoas pensam que o Eduardo Bolsonaro está lá porque ele quer, genuinamente falando, ele não queria estar lá. Ele, obviamente, queria estar no país dele, mas ele está lá por motivos de força maior. E ao contrário do que muitos pensam que é para estar buscando alternativas, para estar sancionando ministros, não, ele está buscando alternativas para externar a realidade que o nosso país está passando.
e que todo esse caos instalado está sendo pela leitura jurídica e pelas aplicações infundadas que esses ministros do STF, PGR, em conluio com a Polícia Federal, andam aplicando aqui. Não vamos muito longe, até ontem, e aí ainda estavam estudando a possibilidade de fazer uma vigilância em tempo real nas dependências do Jair Bolsonaro. Ora, vejam bem, já estão fazendo. E aí, esses policiais ficam aos arredores do condomínio onde ele mora e agora já se encontram até na porta da casa dele. Já estão invadindo as dependências do condomínio. Ou seja, já estão invadindo as dependências da privacidade dos moradores do condomínio. Tem fotos divulgadas na imprensa que tem o carro nas dependências do condomínio. Gente, é demais isso. Já foi muito mais além. E aí, como se não fosse bastante, eis que surge a sugestão da Polícia Federal para colocar uma vigilância em tempo real dentro das dependências do Jair Bolsonaro. Quanta arbitrariedade, invasão. E aí tá valendo tudo, inclusive invadir a privacidade da esposa, da criança, de uma filha adolescente. E aí? Isso tá certo. Mas enfim, gente, já aproveita, deixa aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho, fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro, ele já solicitou à Câmara dos Deputados a autorização para exercer o mandato de forma remota. E aí, vocês acreditam na boa vontade, vamos supor, do Hugo Mota, de fazer isso acontecer? Eu fico me questionando, já deve ter batido um arrependimento absurdo no Jair Bolsonaro de endossar essas indicações que foram para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Porque, gente, o que acontece? Eu me lembro muito bem que na época, inclusive, o Marcelo Van Hatten, o próprio Ricardo Salles foram extremamente críticos às indicações. E aí eu até cheguei a ficar receosa de, pois mas preciso que tenha um consenso, que tenha um equilíbrio, as indicações de centro, do centrão, e aí tem as questões, enfim. No fim, eu dou razão a eles, sabe por quê? Porque se nós tivéssemos escolhido certo, pelo certo, e não pela conveniência, nós não estaremos nessa situação. É o que eu penso. E aí agora, o Eduardo Bolsonaro está esperando o retorno do seu Hugo Mota. Mas, de acordo com ele já adiantou, inclusive quando ele concedeu uma entrevista, ele sinalizou que se manteria em impasse com a proposta. Ele inclusive falou que não há previsão de regimento para exercício do mandato à distância. Porque a proposta do Eduardo Bolsonaro, inclusive, foi com base no período da pandemia, em que houve realmente o exercício das funções via remoto. Mas a gente já sabe que se depender da boa vontade do Hugo Mota, isso não vai acontecer. E aí, gente, é um risco, porque o Eduardo Bolsonaro já está com a sua licença, que já está vencida, venceu em julho. E aí, ele, de julho para cá, ele tem acumulado as faltas. Então, agora, o que acontece? Já está sendo encabeçada à mesa da diretora da Câmara uma possível, inclusive, cassação ao mandato do Eduardo. Mas, no entanto, também deputados, eles estão, os direitistas, articulando projetos para dar uma resolução para esse problema, para essa questão, para que ele possa agir, trabalhar remotamente. Vamos ver, mesmo que em último caso, a prorrogação da sua licença, por exemplo, por mais 120 dias. E aí, ganhando tempo para ver como o cenário político vai reagir a esse período, inclusive, de fortes tensões, penso eu. E aí, enquanto isso, gente, falando de tensão, o relator da CPMI, do INSS,
ele, inclusive, ameaçou dar voz de prisão ao delegado da PF. E ele já adiantou que ele não vai dar moleza para ninguém. Bem, é o que a gente espera, né? Afinal de contas, tanto o presidente quanto o relator, eles são de direita, e a gente espera que a verdade com relação a esse desvio, a esse rombo bilionário, ele possa ter outro rumo que não acabe em pizza. Porque são os idosos, são os pensionistas, os aposentados, eles que estão pagando um preço muito caro. E assim, por que isso aconteceu? Ele resolveu ameaçar a voz de prisão para o delegado, tá, gente? O delegado Bruno Bergamaschi. Por quê, gente? Porque ele estava resistindo em fornecer informações sobre a operação, sobre o que aconteceu durante a operação. E é o que acontece. Eram informações que, por sua vez, elas já tinham sido publicizadas. Então, não haveria razão de não querer falar, tratar sobre o assunto. Afinal de contas, ele foi convocado para isso. Mas ele, inclusive, alegou que essas informações estavam sob sigilo. Só que assim, o Gaspar, por sua vez, que é o relator, ele insistiu nas perguntas. Porque, gente, o parlamentar que está ali, ele está muito bem instruído, muito bem assessorado sobre o que ele pode e o que ele não pode perguntar. O que cabe a ele perguntar e o que não cabe. Então, essa resistência não vai adiantar, não vai resolver, só vai atrapalhar. Sabe? E aí ele se posicionou dizendo que já haviam sido publicizadas esses questionamentos que ele estava fazendo com o delegado e que não haveria razão, que era injustificável a sua atitude, o seu silêncio. E aí foi quando realmente os ânimos afloraram e ele resolveu advertir o delegado. 12 horas de reunião, gente. 12 horas. Então, é óbvio, pelo motivo muito óbvio, que um esquema desse de corrupção bilionária exige realmente uma outra tratativa. Uma tratativa muito bem apurada. E quem está lá tem que se comprometer em dar as declarações partindo de um bom senso. E aí, gente, ainda mais se tratando sobre essa operação da Polícia Federal sem desconto, que realmente apurou esse esquema aí, né, com esse rombo, cerca de 6,3 bilhões de aposentados. Isso, para mim, é só o início. E já, né, a operação sem desconto, gente, deflagrada, ela foi deflagrada em abril e não resultou em prisões ainda, gente. Eu fico impactada com isso, eu não tenho outra palavra para falar. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, preso domiciliar, na minha opinião, sem provas, né, provas palpáveis, o tempo inteiro é isso. O último relatório com relação à movimentação bancária, que só souberam veicular na imprensa, que mais de 30 milhões, entendeu? E aí, o relatório da PF, o relatório final é que não teria consistência. Que vergonha, né? Mas é isso, gente. Então, eu tô de acordo com o posicionamento do Gaspar, porque tem sim que prestar esclarecimentos. Eu espero sinceramente que a gente tenha um destino palpável com relação a essa comissão que está acontecendo, que está investigando as fraudes do INSS. Porque se a gente for depender, não querendo me desfazer da instituição Polícia Federal, mas infelizmente até agora ninguém foi preso. E aí? Até válido lembrar um exemplo muito claro do que está acontecendo com os idosos do INSS, essas pessoas vítimas deste roubo, não tem outra coisa, eles foram roubados. Eles estão sentindo. Inclusive, uma aposentada, na saída da comissão, foi falar com o presidente e o relator, explicar, e chorando, dizendo que precisa ser ouvida, que ela precisa desse dinheiro que tiraram dela, e ela com todos os documentos.
para mostrar lá, para comprovar que foi realmente tirado o dinheiro da conta dela todo mês e que esse dinheiro está fazendo falta para ela. Confira. Eu durmo aqui se for preciso, mas eu preciso lutar, eu preciso desse dinheiro de volta, está me fazendo muita falta as vítimas dessa roubalheira, meu deputado. E eu preciso de solução, porque eu estou perecendo aqui, olha, todas as provas possíveis, né? Já 1 ano e 3 meses sendo descontado, né? Sendo descontado. E a senhora veio aqui hoje Eu vim aqui hoje porque eu preciso pedir, fazer um apelo. O governo o senhor se lembra, deputado, que ele falou que eu ia ser uma das primeiras a ser ressarcidas. Ele detectou lá mesmo, tirou a foto, falou, realmente a senhora foi, né, identificou a associação, falou, mas olha, eu vou te garantir que a senhora vai ser uma das primeiras a ser ressarcidas. Até hoje, nada. Eu abri mão, eles me mandaram abrir mão de não entrar na justiça, aí eu fiz o requerimento, né, para a devolução desse dinheiro. Dona Isimar, e até hoje fazer não um entrou convite, na senhora. conta. Na segunda-feira, à tarde, 4 horas, nós temos. A senhora poderia vir para Com fazer o depoimento? certeza. Então, Eu vou durmo pedir. aqui se for Não, preciso. segunda-feira, Mas eu 4 horas. preciso lutar, eu preciso desse dinheiro de volta, está me fazendo muita Nós falta. vamos ajudar, senhora. Muita falta. Então, segunda-feira, a senhora é nossa convidada para trazer o seu depoimento. Ok. Viu? Muito Deus abençoe. obrigada. Obrigado pela Muito confiança, obrigada, senhora. viu? Obrigado. Porque a gente... É de doer o coração ver uma senhora dessa, por exemplo, chegar nessa fase da vida, a fase que mais precisa de apoio, de amparo, de apoio financeiro, e passando por isso. Tirando de quem mais precisa de amparo. É uma vergonha. Mas é isso. Esse é o Brasil nessa gestão de governo. Se é que a gente pode chamar de governo. Bem, gente, é isso. Agora eu quero aproveitar para falar com você sobre oportunidade de uma renda extra. Se você está buscando uma renda extra, eu tenho infoprodutos. Eles estão na descrição deste vídeo. Por meio desses infoprodutos, você vai ter grandes oportunidades de conhecimento, de fazer uma ótima renda extra. Por que eu digo de conhecimento? Porque esses infoprodutos, eles foram criados em formato de cursos. Formato de curso com videoaula, ensinando passo a passo para que você possa realmente se tornar um expert no marketing digital. E de várias frentes. Eu tenho um curso Bora Vender para que você aprenda a ter um autoconhecimento com relação ao WhatsApp Business. E aí, por meio desse conhecimento, você vai o quê? Alavancar as vendas. Porque você vai ter domínio no manuseio com o app e aí você vai poder ter autonomia de gerir as suas vendas pelo aplicativo. Olha que maravilha! Também tem o Autônomo Digital, que também está em formato de curso. E aí você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o marketing digital e de vários segmentos do marketing digital. Porque o marketing digital, ele é muito amplo, né, gente? Imagina você conhecer de e-commerce, das plataformas digitais, de redes sociais. E aí, para quê? Para que você possa gerir melhor. Se você já tem uma empresa e você quer conhecer mais do marketing digital, até mesmo para também ter autonomia e poder opinar melhor, com mais segurança nesse sentido, é uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade. Também tem a Mega Pack Lucrativas, que são artes semi-prontas, 1000 artes semi-prontas. E aí você também poderá dar aquela lapidada nas suas redes sociais e revender. Ora não. Também tem o Zap Pro Ascender, que é uma excelente ferramenta. E aí ela faz captação de WhatsApps ativos e a divulgação. E ela tem uma autonomia. E além dessa autonomia, ela te dá 20 oportunidades, funcionalidades para que você possa divulgar todas elas de forma orgânica. E aí já imaginou poder extrair contatos de WhatsApps abertos do Google Maps? E aí, além da extração, você também pode fazer a divulgação por meio dessa poderosa ferramenta. Então, aproveita! Tudo no orgânico e aí você economiza no anúncio. Olha que maravilha! Bem, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.